Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você é, você não é. Margaret Thatcher. Bom dia, meu companheiro de guarda. Eu sou o pastor Dave de Wisconsin. E você, quem é? Sou John David, prazer em conhecê-lo. É melhor não vestirmos, se é que vamos na cerimônia das 5h30. Vai em frente. Eu vou ficar mais um pouco aqui. Fique à vontade. Das famílias que apresentam seus filhos para receber a vida nova. Leon Hoffman formara-se em administração de empresas pela faculdade Lake Forest State em 1941. Pouco depois, os japoneses atacaram Pearl Harbor, tirando a vida de seu melhor amigo de infância, um golpe arrasador que o levou a se juntar aos milhares de jovens que se alistaram na ocasião. Hoffman entrou para a Marinha como oficial comissionado e rapidamente foi promovido como comandante de uma lancha destinada a patrulhar as Ilhas Filipinas. Em missão de rotina, mandaram prender uma dúzia de japoneses. Hoffman recebera a ordem de mandar os oficiais japoneses e seus homens se despirem para serem algemados, colocados na lancha patrulheira e transportados a um destino afastado alguns quilômetros da costa. Apesar da animosidade que pudesse ter em relação ao japonês que tinha matado seu amigo, Hoffman pediu que os oficiais e seus homens fossem humilhados e permitiu que fossem transportados sob vigilância, mas vestidos com seus uniformes. A desobediência à ordem de seu superior colocou-o em mais lençóis, mas essa situação foi logo superada. O único comentário de Hoffman sobre o evento foi: é importante tratar os outros seres humanos exatamente como você gostaria que eles o tratassem. Hoffman foi muito condecorado no final da guerra, se tornou um grande homem reconhecido mundialmente por recitar empresas fracassadas. A partir do ano de 1980, não se ouviu mais falar sobre ele após a morte de sua esposa. É você? Não é o Leo, só estou tentando consertar o vaso sanitário.
Olá, sou o irmão Simeão, prazer em conhecê-lo. Olá, sou o John Day. Ah, você é o John? Padre Peter me falou que você queria me encontrar. Mas não há problema, eu sei que você é um cidadão muito ocupado, eu só queria mesmo conversar com você. Bom, eu posso sugerir que a gente se encontre... Claro, é ótimo. Eu acho que nós podemos nos encontrar todos os dias de manhã, talvez no café da manhã, para eu te contar os problemas que eu tenho, se você tem alguma solução para eles. Bom, nós padres tem a lei que nós temos que tomar café da manhã na clausura, junto com os outros. Mas eu posso pedir para o meu superior, ele é bem tranquilo. Às vezes ele pode me ceder essa permissão. Mas enquanto isso, eu penso que a gente pode ganhar tempo e conversar na capela, sabe? Estaria ótimo. Muito bem, isso é muito bom. Legal. Eu vou terminar de arrumar aqui, porque senão a gente vai atrasar o café da manhã. Claro. Até mais. Muito obrigado. Te encontro às 9 na sala, hein? Certo. Vai. Bom dia. Bom dia. Eu sou o irmão Simeão e nos próximos 7 dias estaremos discutindo os princípios de liderança que fizeram mudar a minha vida. Eu fico lisonjeado de saber o quão sabios tem reunido aqui nessa sala hoje. Pensa só, se a gente reunir a idade de experiência de cada um aqui, a gente vai obter quase um século. Eu, por incrível que pareça, não tenho todas as respostas, mas trabalhando coletivamente, eu sei que a gente vai conseguir obter todas as respostas de tudo. Eu venho desafiar vocês para que nessa semana a gente esteja debatendo o que é liderança. Vocês topam? Sim. Bom, apresente-se brevemente, por favor. O meu nome é Lee e eu sou pregador e vim para melhorar minhas palestras. Bom, meu nome é Greg, eu sou sargento do Exército Brasileiro e eu vim obrigado porque meu chefe pediu. Meu nome é Tereza, eu vim da Espanha, sou diretora de uma escola pública e eu vim porque me interesso muito por retiros, acho muito rico. Oi, meu nome é Cris, sou treinador do time de basquete de Muzambinho e vim para o retiro para poder melhorar e ser melhor com os meus superiores. Meu nome é Kim, eu sou Está chegando a minha vez. O que eu digo? Por que estou aqui? E chegou a minha vez. John, antes de você se apresentar, resume brevemente o que a Kim disse pra gente, o motivo dela estar aqui no retiro. Estou constrangido de ter que admitir isso, mas eu não vi muito o que você disse, Kim. Desculpa. Gostei da sua honestidade, John. Ouvir é uma das grandes habilidades que um líder tem que ter para saber liderar. A gente vai conversar mais sobre isso durante essa semana. Bom, vou melhorar. Como o Simeão disse, sou o John. Eu sou dono de uma empresa e vim aqui no retiro para melhorar as minhas capacidades de liderança. Ok. Bom, durante essa semana existe apenas uma regra. Eu quero que vocês me prometam que falarão sempre que tiver vontade. E o que é ter vontade de falar? Bom, Greg, é uma coisa espontânea. Você vai sentir dentro de si. Seu coração começa a bater mais forte, sua mão soa. É aquele momento que você vai ver que tem que expressar a sua opinião. Que você tem que colocar o que você está pensando. Bom, eu quero ressaltar também que o inverso também vale. Quando vocês não tiverem mais vontade de falar, vocês cedam o espaço para o outro. Vocês não ficam enrolando. Se vocês não tiverem mais vontade de falar, vocês deixam e passam o espaço para o outro. Todos concordam? Vamos formar esse acordo? Ok. Bom, todos vocês têm um cargo de liderança. Vocês são pai, mãe, treinador, treinadora, diretor, sei lá o que seja. Vocês receberam esse cargo voluntariamente. Pensa só, você tem direito de largar. Você não é obrigado a ficar lá. Eu fico pensando no mercado de trabalho. O trabalhador, ele passa o dia inteiro dele dentro do cenário que vocês impõem a ele, que o líder impõe a ele. Durante a semana, eu quero que vocês reflitam. Pensa só, 6 pessoas reunidas em um único lugar.
tem um propósito atrás disso. Eu quero que vocês descubram esse propósito. Hoje eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que eu vou dar a chave de liderança para vocês. E a má notícia é que quando vocês receberem essa chave, vocês terão que tomar atitudes pessoais, decisões pessoais. E isso às vezes não é legal. O líder, às vezes, ele é visto como ruim, como mal. E eu quero que vocês tomem essa decisão para agir para um lugar certo, para uma boa decisão de vocês. Sim, pode falar. Notei que você usa muito a palavra líder e liderança e parece evitar gerente e gerência. É de propósito? Boa observação. A gente gerencia coisas, dinheiro, o tempo. Você consegue gerenciar até você mesmo no seu dia a dia, mas você não gerencia pessoas. Você lidera as pessoas. Pensa assim, objetos e coisas são gerenciadas, mas pessoas são lideradas. Ok? Agora eu quero que vocês se unam e tragam para mim o significado de liderança. O que é liderança para vocês? Ok? Vocês vão ter um tempinho, eu quero que vocês dêem a definição de liderança para mim. Uma das palavras-chave que nós vemos são habilidade. Habilidade é uma coisa que a gente adquire com o tempo. E liderança também. Se você trabalhar ela, você vai conseguir ser um bom líder. A segunda palavra-chave é influência. Como influenciar pessoas para ela fazer o que eu quero? Como expressar o meu sentimento? Como trabalhar com voluntários para que eles, sem engano nenhum, façam o que eu desejo? E é também... Em outras palavras, é saber como lidar com pessoas do pescoço para cima e não aquela velha e antiga de queremos você só do pescoço para baixo. É isso que você quer dizer, senhor? Bom, precisamente, para a gente saber o que é influência e liderança, a gente tem que pensar a diferença de poder e de autoridade. Todos vocês aqui têm um cargo de poder. Agora eu pergunto aqui, todos vocês têm autoridade? Simeão, não estou entendendo esta ideia de autoridade e poder. Poderia explicar para mim melhor? Sim, John, claro. Vou pensar em Max Weber. Há muito tempo ele escreveu sobre poder e autoridade. Eu vou desenrolar um pouco mais e vamos debater sobre isso. Eu vou colocar uma frase dele. Poder. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Poder é assim: faça isso ou eu vou te bater. Faça isso ou eu vou te bombardear. Faça isso que eu estou mandando agora. Resumindo, é faça isso. Se não... Todos vocês concordam com essa definição? Sim. Concordamos. Bom, agora eu vou mostrar a autoridade. Autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer, por causa de sua influência pessoal. Eu vou pôr o lixo para fora porque mamãe me mandou. Eu vou fazer isso porque John me pediu. Eu atravesso paredes pela Teresa. É exatamente isso. É uma influência que a pessoa põe. Ela não está obrigando, a pessoa faz de boa vontade para ela. Entendo quando você diz que alguém poderia estar num cargo de poder e não ter autoridade sobre as pessoas. Ou ao contrário, uma pessoa poderia ter autoridade sobre os outros sem estar numa posição de poder. O objetivo seria então que uma pessoa no poder também tivesse autoridade sobre as pessoas? Essa é uma maneira esplêndida de colocar a questão, Cris. De outro modo, vamos diferenciar poder e autoridade. Poder você compra. A pessoa, ela pega um cargo de poder por ser amigo de outra pessoa. A pessoa pode comprar a sua mão, pode comprar o seu corpo. Agora pense só, autoridade você não compra. Autoridade é uma coisa que vem com o seu caráter. É uma hierarquia que vem junto com você, com suas características e com seus caráteres. Bom, isso pode funcionar em casa ou na igreja, mas jamais vai funcionar no mundo real. Bom, vamos pensar assim. Na nossa casa, a gente quer que os nossos filhos e a nossa esposa respondam ao nosso poder ou à nossa autoridade? A nossa autoridade, obviamente. Mas por que tão óbvia essa declaração, Teresa? Se a gente só pode falar assim, põe o lixo pra fora, senão eu vou te bater, filho. O lixo segue correndo na mesma hora.
Sim, mas isso por quanto tempo? Esse filho crescerá e se rebelará. Sim, porque o poder corrói. A pessoa faz, mas ela não está feliz com aquilo. Logo, essas pessoas vão ficar tristes, vão ficar abaladas e vão esquecer esse poder. Isso é o que acontece com os jovens na adolescência. Eles vão se inquietando com o poder e se rebelam. Muitas das pessoas sensatas falam que liderar com autoridade dentro de casa é essencial. Mas vamos pensar numa comunidade de voluntários. Você, Pastor Lee, que trabalha com voluntários na sua igreja, estou correto? Sim, de fato. Você diria que os voluntários têm mais probabilidade de responder ao poder ou à autoridade? Se tentássemos usar o poder como voluntários, certamente eles não ficariam com a gente por muito tempo. Claro que não ficariam. Eles só vão estar lá para suprir com as necessidades deles, com o objetivo deles. Então, o que tal no mundo dos negócios? Lidamos com voluntários no mundo dos negócios? Pense nisso. Podemos alugar suas mãos, braços, pernas e costas, e o mercado nos ajudará a determinar o aluguel a pagar. Mas será que eles são voluntários no sentido literal da palavra? Eles têm liberdade para sair? Podem atravessar a rua e ir ao encontro de outro empregador que paga 50 centavos a mais por hora, ou até mesmo 50 centavos a menos. Se realmente não gostam de nós? Claro que podem. E o que é que você me diz de seus corações, mentes, compromisso, criatividade e ideias? Esses dons não são voluntários? Você pode determinar ou exigir compromisso, excelência, criatividade? Simeão, cara, acho que você está vivendo numa terra de sonhos. Se você não exercer poder sobre as pessoas, elas vão pisar na sua cabeça. Talvez, Cris. E apesar de você achar que eu estou sonhando, saiba que eu compreendo que tem vezes que a gente deve agir, deve exercer o poder, seja para colocar limite em nossas casas ou para despedir um mau empregado. Há ocasiões em que precisamos de poder. O que eu estou dizendo é que quando precisar exercer o poder, o líder deve refletir suas razões que o obrigam a recorrer a ele. Podemos concluir que tivemos que recorrer ao poder porque nossa autoridade foi quebrada. Ou pior ainda, talvez não tivéssemos nenhuma autoridade. Mas o poder é a única coisa que as pessoas obedecem. Talvez, velho. Pensa no que aconteceu no nosso país ultimamente. Hoje, as pessoas reagem ao poder de uma maneira diferente. Pense nos anos de 1960, no regime militar. Quantas pessoas hoje que têm seu cargo de poder estão caindo? Líderes de igreja, líderes de Estado. As pessoas, elas estão entrando nesse grande boom da corrupção. Grandes mídias de televisão estão expondo empresários, essas pessoas de fama. E as pessoas vêm reagindo muito diferente com essas pessoas desse cargo de poder. Elas reagem muito diferente ao poder nos dias de hoje. Eu fiz uma anotação aqui, estive lendo na Veja semana passada, que há 30 anos, 3 em 4 pessoas confiavam no governo. Hoje, essa estatística baixou para 1 em 4. Acho que não é preciso dizer mais nada. Isso, Felipe, é tudo muito bonito na teoria, mas como aplicar isso hoje com as pessoas que a gente vive? Paciência, Cris, paciência. A gente vai estar discutindo isso um pouco mais tarde. Simeão, sinto vontade de falar. E como um bom aluno, eu falarei. Podemos adiar a reunião para mais tarde? Pois preciso ir ao banheiro. Claro, podemos. Nos tempos vagos, nós líamos, conversávamos e, sinceramente, Lee foi o meu melhor companheiro de quarto. Formem duplas, por favor. Bom, vamos pensar mais um pouco sobre a autoridade e influência. Vocês podem pensar juntos se quiserem. Eu quero que vocês lembrem em pessoas que exerceram poder na vida de vocês, que tinham uma grande influência na vida de vocês. Essa pessoa pode ser falecida ou não. E eu quero que em uma lista, mesmo que seja uma lista de compras, vocês coloquem as atitudes e as habilidades que essas pessoas tinham. Depois eu quero que vocês olhem a lista um do outro e reduzam essas duas listas em uma só, com 5 tópicos.
Depois a gente vai reunir a lista de todo mundo e tirar os tópicos mais importantes. Podem começar. Bom, pegando aqui a opinião de vocês, eu vejo que vocês colocaram honestidade, confiabilidade, bom exemplo, cuidado, compromisso, bom ouvinte, conquistava a confiança das pessoas, tratava as pessoas com respeito, encorajava as pessoas, atitude positiva e entusiástica, gostava das pessoas. Excelente lista, gente. Excelente lista. Voltaremos a essa lista aqui mais para frente. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Na verdade, duas. A primeira é: de todas essas qualidades de caráter dessas pessoas que vocês colocaram, qual delas vocês nasceram? Nenhuma delas. Não estou seguro. Uma atitude positiva, entusiástica, compreensiva. Provavelmente isso é algo que nasce com a pessoa. Eu nunca tive e nem tenho interesse de ser uma pessoa desse tipo. Ah, não. Talvez você tenha interesse em ser uma pessoa desse tipo se eu lhe desse um bônus de 25 mil dólares. O que você quer dizer com isso, pregador? Suponhamos que eu lhe desse um bônus de 25 mil dólares para que no próximo 6 meses você tenha essa atitude, ou seja, esse tipo de sujeito com sua tropa. Todos eles puxariam seu saco, não? Ah, agora entendi, pregador. Todas essas qualidades que vocês citaram são um comportamento. E um comportamento é uma escolha. Agora, dessas 10 qualidades, quais delas vocês exibem hoje no momento? Todos de certa forma, exibimos todos, alguns melhores que os outros e outros precariamente. Eu poderia ser a pior ouvinte do mundo, mas eu sou forçado a ouvir. Eu poderia ser uma pessoa desonesta, mas não, eu sou honesta com a minha família. Maravilhoso, Tereza. Esses traços, às vezes, aparecem cedo na vida da gente. E começamos a trabalhar eles habitualmente, eles viram um grande hábito. Alguns mudam um pouco na adolescência. O desafio para o líder é escolher os traços de caráter que precisam ser trabalhados e aplicar-lhes o bônus de 25 mil dólares de LI. Desafiar-nos para mudar nossos hábitos, nosso caráter, nossa natureza. Isso requer uma escolha e muito esforço. A pessoa não pode mudar sua natureza. Fique ligado, Greg. Vem muita coisa por aí. Em palavras simples, liderar é conseguir as coisas através de outras pessoas. E quando a gente trabalha com pessoas, aparecem duas dinâmicas: o trabalho e o relacionamento. Às vezes, o líder ele foca só em trabalho e esquece o relacionamento. E isso pode causar graves sintomas. Quais sintomas vocês acham que pode surgir? Ah, sim, isso é fácil observar. É só ver em nosso hospital quais são os chefes que têm maior rotatividade em seu departamento. Isso mostra que ninguém quer trabalhar com aquela pessoa. Exatamente. Se a gente focar só nas atividades, só na tarefa, haverá transferências, rebeliões, má qualidade de comunicação. A gente não vai passar segurança e nem conforto para as pessoas. Sim, houve um movimento sindicalista na minha empresa, pois estávamos mais focados em cumprir a tarefa do que em nos relacionarmos melhor. Isso gerou uma grande satisfação entre nossos empregados. Mas a tarefa é importante. Nenhum trabalho se sustenta se a tarefa não for executada. Você está correto, Greg. Se o líder trabalhar só a tarefa e não o relacionamento, ele não vai estar conseguindo ter a sua liderança assegurada. Então, a chave para a liderança é você conseguir fazer as tarefas e tratar um bom relacionamento. Acho que isso deve estar mudando um pouco. Nós escolhemos os nossos empregados para subir de posição através de suas aptidões técnicas, mas isso não quer dizer que eles vão ter um relacionamento bom. Nós tínhamos um grande operador de retroescavadeira e nós o colocamos como supervisor. Resultado, nós perdemos um bom operador de retroescavadeira e ganhamos um mau supervisor. Isso pode ser verdade, John. Hoje de manhã dissemos que aquele que exerce o poder pode ser muito duro nos relacionamentos. Agora precisamos fazer a pergunta seguinte: os relacionamentos são importantes quando você lidera? Levei quase uma vida inteira para aprender esta grande verdade. Tudo na vida gira em torno dos relacionamentos com Deus, conosco, com os outros. Isso é especialmente verdadeiro nos negócios, porque sem pessoas não há negócios. Famílias saudáveis, times saudáveis, igrejas saudáveis, negócios saudáveis.
e até vidas saudáveis. Falam de relacionamentos saudáveis. Os líderes verdadeiramente grandes têm essa capacidade de construir os relacionamentos saudáveis. Você poderia ser um pouco mais específico, Simeão? De modo geral, os negócios se trata de tijolos, argamassa e máquinas. Mas de qual relacionamento você está querendo me dizer? Para haver um negócio saudável e próspero entre as pessoas, tem que ter um bom relacionamento entre os seus organizadores. Eu não só estou dizendo do gerente, mas também dos seus empregados e dos seus clientes. Pensa só em uma empresa. O meu cliente pega e vai para a minha concorrência. Eu não estava conseguindo satisfazer, eu não sabia qual era o objetivo dele. E se eu não conseguir fazer isso, outra pessoa vai vir e o fará. Sim, a antiga prática de convidar o cliente para jantar e assim conseguir o pedido está ultrapassada. O que conta agora é o serviço, a qualidade e o preço. Isso mesmo, John, satisfazer as necessidades legítimas do cliente. O mesmo se aplica com os empregados. Se eles estão movimentando mal dentro da empresa, não está tendo um bom relacionamento. E nisso vai vir uma grande família. Pensa só, se eu não estou tendo um bom relacionamento com o meu empregado, provavelmente ele não vai ter com o meu cliente. E o meu supervisor não vai estar vendo um lucro na minha empresa e eu não vou estar tendo um bom relacionamento com ele. Pois é, Simeão. Se os acionistas não estiverem satisfeitos, a organização não se manterá por muito tempo. Descobri isso de um modo doloroso. Há muitos anos atrás, eu era gerente geral de uma grande empresa que tinha um resort em Guarujá. Éramos felizes no trabalho, divertimos muitos, mas não estávamos atentos ao resultado. Sendo assim, acabei sendo demitido. O mesmo relacionamento vale para os vendedores e os fornecedores. Se não tiver um bom relacionamento com o meu cliente, não vai ter uma grande demanda. Então, meu fornecedor não vai vir até mim. Isso assegura a minha empresa. Um bom relacionamento assegura uma boa liderança. E se a gente não ter isso, a gente não vai conseguir o objetivo da gente. A gente vai ser precário. Mas no final, Simeão, você sabe o que realmente vai fazer e manter felizes as tropas, os empregados ou quem quer que seja? A resposta é sempre a mesma. Mostre-me o dinheiro. Claro, velho. Reter um contra-cheque, você vai ver o que isso vai causar. Mas hoje as pesquisas mostram que em cada 10, 6 pessoas preferem receber respeito, dignidade dos líderes, e não só o dinheiro. Hoje, o dinheiro está em 5º ou 4º lugar, ele não é mais importante. Mas, infelizmente, os grandes líderes não aceitam essas pesquisas, não acreditam nessas pesquisas. Pensa na instituição do casamento nesse país. Metade dessa parceria poderia ser consideradas fracassadas. E muitas pessoas apontam esse fracasso como dinheiro ou problema financeiro. Que absurdo! Quantos de vocês aqui acreditam nisso? Seria mesmo dizer que pessoas pobres não podem ter bons casamentos, né? E tendo eu aconselhado vários casais, posso dizer e afirmar que muitas pessoas apontam que a causa da separação é o dinheiro e o problema financeiro. Mas eu posso afirmar com certeza que o problema da separação está no problema de relacionamento. Boa observação. Quando teve um movimento sindicalista em minha empresa, eu e todos os que me cercavam achávamos que o problema era no dinheiro. Me convenci disso. Só que quando buscamos a ajuda de um especialista, um gerente em sindicalismo, ele nos disse que não era o problema estar no dinheiro, o problema estava nos relacionamentos. Talvez ele estivesse certo. Talvez sejam os relacionamentos em vez do dinheiro. Simeão, eu concordo com você quando você diz que os relacionamentos são muito importantes nas organizações e na vida. Então me diga, qual é o ingrediente mais importante para um relacionamento bem-sucedido? Nossa, que bom que você perguntou, Teresa. E a resposta é simples: confiança. A confiança, ela é a cola que une os relacionamentos. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quantas vezes vocês chamam alguém que vocês não confiam para jantar com vocês ou ir na casa de vocês? Agora, discutimos bem mais coisa, mas isso era o principal de que me lembrava. E também me lembro que dormi que nem uma pedra naquela noite. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. Antigo provérbio chinês. Desculpe ter feito você acordar tão cedo. não se preocupe, John, eu acordo bem cedo. Sabe, eu não consegui a permissão pra gente poder tomar café da manhã junto, mas eu estou feliz por podermos ter esse diálogo antes da missa. Me diga, o que você tem aprendido ultimamente?
Tenho aprendido muito sobre o conceito de poder e autoridade. Mas sabe, Simeão, aquela hora em que você me pegou, quando eu estava ouvindo aqui, você me deixou muito sem graça. John, eu percebi que você não tem muita habilidade para ouvir. Ontem, no banheiro, você me interrompeu umas 3 vezes. Isso não me afeta, John, mas eu fico pensando as pessoas que você lidera, as coisas que você pode passar para elas. Isso não é bom, ninguém nunca te disse isso? Não, realmente. Olha, quando você interrompe as pessoas, você passa 3, vamos dizer, sintomas negativos. O primeiro, se você me interrompeu para dar uma resposta, quer dizer que o seu cérebro não estava formulando o que eu estava dizendo. 2, se o teu cérebro não estava formulando o que eu estava dizendo, quer dizer que você não estava gostando da minha opinião, quer dizer que você estava minha opinião inútil. E 3, se a minha opinião é inútil, quer dizer que a sua opinião é muito melhor do que você tem a falar. E isso é uma coisa muito desrespeitosa, John, quando se fala em liderança. Mas esse não é o meu sentimento, eu não sinto isso. Eu tenho um grande respeito por você, Simão. Seu sentimento tem que ser expressado através de suas ações, querido John. Eu sei, eu tenho que trabalhar muito nisso. Né? Vai, me fala um pouco de você agora. Não há muito o que falar. Eu sou dono de uma empresa que fabrica vidros e recentemente os meus funcionários fizeram uma rebelião com o apoio do sindicato por causa de problemas internos e eu não consigo. Fascinante, John. Sabe, eu adoro ouvir sobre a história das pessoas, sobre o decorrer de sua vida. Não é nada de tão especial, mas o que você tem a me dizer sobre isso? Bom, sinceramente, John, eu não sei muito bem o que dizer. Você vem falando aí desse decorrer na sua empresa, desses seus sonhos, e eu devo concordar com sua esposa, que, assim, igual você disse, o sonho, eles fazem parte, sim, da vida da gente. Eu tenho certeza que isso aí é conforme o decorrer de sua vida está acontecendo isso. Uma pessoa que vê de fora acha que está tudo bem, está tudo realizado para mim, tudo que eu conquistei traria uma estabilidade, uma vida estável e feliz, mas eu não vejo isso, não me parece ser. John, as coisas da vida da gente não são os bens materiais que fazem. Você tem que dar valor nas coisas que são grátis na sua vida. Você realmente acha isso, mano? Claro, John. Olhe para a natureza. Olha essa chuva. Olha esse verde. Pensa nas flores, no pôr do sol, no amor, no prazer, John. Isso tudo é grátis. Você teria um pouco de razão. Mas a cada dia que passa, parece que eu me rebaixo cada dia mais. Parece que eu reprimo cada dia mais. Parece que a minha vida está destruída. Calma, John. Esse aqui é um ótimo lugar para você. Bom dia! Bom dia! Penso que vocês estão lutando com algum princípio de liderança que discutimos. Você está certíssimo! Essa história de contos de fadas vai contra tudo que aprendemos na vida real. Nós? O que você quer dizer com nós? Talvez você tenha que rever alguns dos seus velhos paradigmas, soldado. E o que quer dizer paradigma, pregador? É algo que você tirou da Bíblia? Paradigma é uma boa palavra, que significa modelo ou padrão a ser seguido. Está bem, agora eu compreendi. Meu velho paradigma era que os frades eram estranhos e os mosteiros deviam ser evitados a todo custo. Graças ao meu capitão, que insistiu em me mandar para cá, tenho certeza que esses paradigmas estão sendo desafiados aqui, nesta semana. Acho que eu devo te agradecer, velho. Um exemplo ruim de paradigma é, por exemplo, uma menina. Quando criança, ela foi abusada pelo pai. Nela criança, ela não vai ter um bom relacionamento com o pai. Quando ela se tornar uma adulta ou adolescente, ela vai ter problemas para se relacionar com todos os homens. Compreendo, mas o paradigma da menina pequena era que nenhum homem é confiável. Mas, na verdade, o paradigma adequado é que alguns homens não são confiáveis. No entanto, a menina ficaria impregnada pelo modelo que serviu para ela, enquanto viveu no lar com aquele responsável. E eu transferirá inadequadamente para as suas vivências no mundo adulto. Por isso, a gente tem que desafiar os nossos paradigmas, de nós mesmos e do mundo lá fora. Pense assim, o mundo lá fora entra na consciência
pelo filtro dos nossos paradigmas. E às vezes eles nem sempre estão corretos. Li em algum lugar de que nem todos nós vemos o mundo da mesma maneira, mas sim como nós somos. O rico, o pobre, o negro, o branco. Minha mulher mesmo tem uma visão diferente do mundo que eu. Acredita? Acredito que foi Mark Twain quem falou que devemos ter cuidado para absorver as lições adequadas de nossa experiência. Ele deu como exemplo o gato que senta no fogão quente, com uma experiência que foi dolorosa e ele jamais sentará em qualquer outro fogão, seja ele quente ou frio. Excelente, excelente, Teresa. Pensa nos velhos paradigmas. A Terra é plana, o Sol gira em torno da Terra, os negros não têm os mesmos direitos que os outros, as mulheres não podem votar, brinco e cabelo comprido são coisas de mulheres. Esses paradigmas estão sendo desafiados no dia de hoje. Eu gostaria de saber se esta é a razão do progresso contínuo, tão grande nesses dias. Se uma organização não está desafiando suas crenças e velhas maneiras de fazer as coisas, a concorrência e o mundo simplesmente a ultrapassam. Por outro lado, constatamos que as pessoas têm muitas dificuldades em mudar. Por quê? A mudança nos desinstala, nos tira da nossa zona de conforto e nos força a fazer as coisas de modo diferente, o que é difícil. Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição, e isso é sempre desconfortável. E por isso que, em vez de refletir sobre seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de mudar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecer para sempre paralisados em seus pequenos trilhos. Um trilho é uma espécie de caixão sem alça. O progresso contínuo é fundamental tanto para as pessoas como para as organizações, porque nada permanece igual na vida. A natureza nos mostra claramente que ou você está vivo e crescendo, ou está morrendo, morto ou declinando. Quase todos compram a ideia de progresso contínuo, mas por definição é impossível melhorar, a não ser que mudemos. São sempre pessoas corajosas da linha de frente que desafiam e fazem as perguntas que abrirão caminho para as outras. George Bernard Shaw disse uma vez que o homem sensato se adapta ao mundo. O insensato persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo. Portanto, todo o progresso depende do homem insensato. Muitas vezes, digo às minhas jogadoras que é melhor ser o cão-guia da matilha por 3 razões. A primeira, é ele quem abre os caminhos. A segunda, ele é o primeiro a ver a paisagem. E a terceira, ele não fica olhando para os rabos dos outros o tempo todo. Obrigado, Cristo. Eu nunca tinha ouvido isso. Bom, a gente tem velhos paradigmas e novo paradigma. Pense no velho. A invencibilidade dos Estados Unidos, a administração centralizada, o Japão, fama de produtos de má qualidade, e entre outros. Hoje, elas mudaram. Hoje, a gente vê uma concorrência global, uma administração descentralizada, e o Japão, hoje, refere-se como produtos de boa qualidade. Claro, a gente tem velhos paradigmas sim, como aquela menina da história. A gente pode carregar bagagens ruins com essa nova virada milênio. Hoje, o mundo mudou e, às vezes, o nosso paradigma é antigo. Eu quero saber de vocês quais os paradigmas, quais as decisões que a gente deve seguir para administrar no mundo de hoje. Estilo piramidal de administração, o vértice para baixo. Faça o que eu digo. Se eu quiser sua opinião, eu a daria a você. Viver segundo a regra de ouro, que diz: quem tem o ouro faz as regras. Vamos falar do paradigma de administração em formato piramidal e por que ele se tornou tão popular no dia de hoje. Bom, esse estilo piramidal ele já vem vindo há séculos, desde a época das monarquias e das guerras. Vamos pensar nas Forças Armadas, por exemplo. Temos o general no topo, com coronéis seguidos de capitães e tenentes. Sargento. Depois do sargento, quem que vai estar lá embaixo? Os soldados. As tropas da linha de frente muitas vezes se referem a si mesmas como soldados e se orgulham muito disso. Obrigado, Greg. E quem fica mais perto dos inimigos? O general ou os soldados? Claro, os soldados. Vamos dar um passo de cada vez. Vamos colocar esses itens numa organização típica de hoje. Olha, no lugar do general, vamos colocar o presidente. No lugar dos coronéis, vamos colocar o vice-presidente. No lugar dos capitães e tenentes, os gerentes intermediários. No lugar dos sargentos, colocamos os supervisores.
Agora, quem vai estar no final dessa pirâmide típica aí, na base dela? Os soldados. Não são mais os soldados. Agora nós nos referimos a eles como os empregados e associados. Obrigado. E onde está o cliente neste modelo? Quem está mais próximo do cliente, o presidente ou os caras que executam o trabalho e agregam valor ao produto? Espero que a resposta seja óbvia para vocês. Meu chefe costumava me dizer que as pessoas que colocavam os vidros na caixa eram as pessoas mais próximas do cliente. Mesmo você conseguindo ocasionalmente convidar para jantar alguns dos seus clientes, você ainda terá uma proxêmica maior do que o trabalhador que põe o vidro dentro das caixas. Sim, ouvi dizer que os executivos se sentem sozinhos no topo, mas todos os outros também estão, porque cada um está tratando de executar o seu trabalho. Então você tem um modelo que se parece um pouco com este. Agora, este é um modelo ou um paradigma bom para dirigir as organizações de hoje? Uma coisa é certa, este modo é eficiente para realizar o trabalho. Nosso país alcançou grandes projeções utilizando esse estilo. E foi um sucesso durante muito tempo. Bem, parece muito natural que, depois das grandes vitórias do princípio do século XX, as pessoas voltassem para casa acreditando que esse estilo de poder de cima para baixo, de obedecer às ordens sem questionar, fosse o melhor para conseguir o que se queria. É indiscutível que o modelo militar foi eficiente para ganhar guerras, mas eu me pergunto, se tal como na história da menininha do nosso exemplo, não transferimos inadequadamente um modelo que serviu perfeitamente bem na defesa de terras e crianças, para um mundo onde o mesmo modelo não será tão eficiente. Esse modelo nos serve bem ou hoje há um caminho melhor? Sabe, quando olho para o modelo no quadro, fico admirado por termos o cliente no mesmo lugar do inimigo. Você acredita mesmo que as organizações veem o cliente como inimigo? Com certeza, eu não gostaria que fosse assim, pelo menos conscientemente. Mas quando olho para esse estilo de administração de cima para baixo, fico preocupada com as mensagens que estão sendo enviadas para os empregados. O que você quer dizer com isso, Kim? Na organização estão todos olhando para cima, para o chefe e longe dos clientes. Exatamente, Kim. Isso é o que acontece com um modelo ou uma mentalidade de cima para baixo. Eu fico pensando se eu tivesse que ir na sua organização e perguntassem para os empregados a quem eles serviam, de quem eles estavam fazendo a vontade. Qual seria a resposta da maioria deles? Eu gostaria de pensar que é o cliente, mas receio que eles diriam que é o patrão. Por causa de que eles têm um medo de perder a estabilidade do emprego. Então diriam, estou fazendo isso porque deixo o patrão feliz com isso. Estou fazendo isso para deixar o patrão feliz. É honesto de sua parte reconhecer isso. Eu, ultimamente, também tenho as mesmas opiniões, as mesmas ideias. Hoje, as pessoas elas estão tentando fazer de tudo para fazer o patrão feliz. Eu fico pensando nas instituições, se as pessoas querem fazer o seu cargo totalmente para fazer o patrão feliz, quem vai fazer os clientes felizes? Isso é muito triste. Talvez a pirâmide esteja de cabeça para baixo. Talvez o cliente precise estar lá no topo. Isso não faz mais sentido? Claro que faz, Teresa. Por quê? Se o cliente não estiver sendo servido e mantido feliz, não haverá um próximo seminário, porque logo estaremos desempregados. Vamos pensar que o que a Teresa disse está correto e que a nossa pirâmide esteja de cabeça para baixo. Invertendo ela, vamos obter a pirâmide desse jeito. Acho que você está vivendo na ilha da fantasia, Simeão. Você está dizendo que os empregados deveriam assumir o topo e dirigir os negócios. Acho esse papo na teoria engraçado, mas no mundo real, isso não funciona. Por favor, aguente-me mais 1 ou 2 minutos, Greg. Vamos pensar numa organização cujo foco principal fosse servir ao cliente. Imagine como mostra a pirâmide uma organização onde os empregados na linha da frente estivessem servindo aos clientes e garantindo que suas verdadeiras necessidades estivessem sendo satisfeitas. E suponha também que o supervisor da linha de frente começasse a ver os empregados como clientes, se dedicasse a identificar e preencher suas necessidades, e assim por diante, pela pirâmide abaixo. Isso iria requerer que cada gerente adotasse uma nova atitude, um novo paradigma, reconhecendo que o papel do líder não é impor regras e dar ordens à camada seguinte. Em vez disso, o papel do líder é servir. Que paradoxo interessante! E se estivesse tudo de cabeça para baixo, talvez liderasse melhor servindo.
No hospital, eu sempre digo aos meus supervisores que seu trabalho consiste em remover todas as barreiras para que seus empregados possam servir aos pacientes. Eu lhes digo para se verem como gigantescos niveladores de estradas, removendo todos os quebra-molas ao longo do caminho. Usando suas palavras, Simeão, remover os obstáculos seria servir as pessoas? Isso mesmo. Infelizmente, muitos gerentes colocam obstáculos em vez de resolvê-lo. Eu chamava esses gerentes de gerentes gaivota. Gerentes gaivota são aqueles que entram na área, enganam as pessoas, fazem muito barulho, talvez comem seu almoço e depois desaparecem. Acho que todos nós conhecemos gerentes assim. É uma vergonha a gente pensar que os líderes gastam o seu tempo pensando nos seus direitos como líderes e não nas suas terríveis obrigações. Bom, está na hora da capela do meio-dia. E resumindo o que discutimos, um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. De novo, para liderar, você deve servir. Viva Simeão! Viva Simeão! Viva Simeão! O papo tá bom, mas acho que eu vou dar uma caminhada. Ok. Posso ir com você? Seria ótimo. O que você acha desse tipo de coisa? De poder versus autoridade e de servir as pessoas? Eu ainda não entendi bem, mas continua. Eu também tenho dificuldade de acreditar que isso funcionaria no mundo real. É grego para mim. Para nós dois, Greg. Sei que você era considerado bom líder há alguns anos, e eu respeito isso, Simeão. Mas não posso acreditar que você tenha conseguido sua fama dizendo aos supervisores que fizessem o que os empregados queriam. Se eu tentasse liderar as pessoas desse jeito, perdoe-me, haveria uma anarquia declarada. No mundo perfeito, você pode até estar certo, mas fazer o que as pessoas querem, isso não pode dar certo no mundo real. Sinto muito, Greg. Acho que eu não deixei bem claro para você. Eu disse que os líderes, eles tinham que ver as necessidades das pessoas, dos seus empregados, e satisfazê-los, atendê-los. Eu não disse que era para eles ver a vontade e fazer a vontade, ser escravo dela. Os escravos fazem o que as pessoas querem. Os líderes fazem o que as pessoas precisam. Há uma grande diferença entre necessidade e querer. E como você definiria a diferença? Como pai, por exemplo, se eu fizesse tudo o que os meus filhos quisessem, acho que nenhum de vocês iria querer passar um tempo em minha casa, porque as crianças estariam correndo, gritando, e teriam uma anarquia, como você mesmo disse. Dando o que as crianças querem, estou seguro de não estar dando o que precisam. As crianças e os adultos precisam de um ambiente com limites, um lugar onde haja padrões estabelecidos e onde as pessoas sejam responsáveis. Elas podem não querer limites e responsabilidade, mas precisam de limites e responsabilidade. Não fazemos favor a ninguém dirigindo lares ou departamentos indisciplinados. O líder nunca deve aceitar a mediocridade ou o segundo lugar. As pessoas têm necessidade de receber estímulo para se tornarem o que melhor que puderem ser. Talvez isso não seja o que querem, mas o líder deve estar sempre mais preocupado com as necessidades do que com as vontades. Os trabalhadores da minha empresa querem ganhar $20, mas eu não tenho como pagar $20 a ele. Caso pagasse, estaríamos falidos. Na livre concorrência, o que faz o menor preço é o cara que consegue maior clientela. Sim, eu acho que é isso que os políticos fazem quando tentam tomar suas decisões baseadas na pesquisa do IBGE. Pensam estar dando às pessoas o que elas querem, mas desconhecem realmente o que elas precisam. Mas como você diferencia necessidades de vontades? Uma vontade é simplesmente um anseio, que não vê as consequências físicas ou psicológicas. Já as necessidades, elas refletem as consequências físicas e psicológicas que podem acontecer. Isso é um pouco complicado. Além do mais, as pessoas são diferentes, o que faz com que tenham necessidades diferentes. Embora eu acho que há certas necessidades, como receber tratamento respeitoso, que são universais. Grande questão, Kim. Meu filho mais velho, John Jr., ele era uma criança de vontade forte. Já a Sarah, ela era mais dócil. Fez nós, os pais deles, ter um trato diferente conforme suas necessidades individuais.
Isso pode até mesmo ser refletido no campo de trabalho. Um empregado que acabou de ser contratado, ele pode ter necessidades individuais diferenciadas de um que já está há 20 anos trabalhando com a gente, no qual sabe suas necessidades individuais e suas funções dentro da empresa. Por isso, é vital e importante que um líder tenha consigo flexibilidade no trato de resolução das necessidades individuais. Chuck, o operador de retroescavadeira, necessita de uma boa máquina, de ferramentas adequadas, de treinamento, de materiais e de um salário justo, além de um ambiente adequado e seguro de trabalho. Isso faria feliz. Você começou muito bem, Greg. O que você disse satisfaz todas as necessidades físicas de Chuck. Mas e as necessidades psicológicas? Ele também tem elas. Quais seriam as necessidades psicológicas dele? Não acredito que estou fazendo isso, mas irei obedecer a si mesmo, falando quando tenho vontade de falar. Queridinha do professor. Pare com isso, John. Não é fácil para mim. No curso de psicologia, aprendi a respeito de Varela e sua hierarquia das necessidades humanas. Acho que havia 5 níveis de necessidades, sendo o nível mais baixo, comida, água e teto. O segundo, segurança e proteção, e assim por diante. Se bem me lembro, as necessidades do nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades do nível mais alto. Assim, se considerarmos o nível mais baixo, suponho que pagar um salário justo e dar os benefícios satisfariam as necessidades da comida, água e teto. As necessidades da segunda camada, segurança e proteção, exigiriam um ambiente de trabalho seguro, juntamente com o fornecimento de limites e o estabelecimento de regras e padrões. Como disse Simeão, hoje cedo, Varela afirma que estabelecer limites, regras e padrões é fundamental para satisfazer as necessidades de segurança e proteção. Isso nos leva a concluir que Varela não era, de jeito algum, obediente aos pais. Continue, Kim. Você está com corda toda. De qualquer modo, uma vez atendidos os 2 níveis básicos de necessidades, os sentimentos de pertencer à empresa e de ser amado tornam-se necessidades incentivadoras. Eu me lembro que isso inclui a necessidade de fazer parte de um grupo saudável, com relacionamentos acolhedores e saudáveis. Uma vez satisfeitas essas necessidades, o estímulo vem da autoestima, o que inclui a necessidade de sentir-se valorizado, tratado com respeito, apreciado, encorajado, tendo seu trabalho reconhecido, premiado e assim por diante. Mas você está falando de necessidade de como? Vou terminar. Uma vez satisfeitas essas necessidades, a necessidade passa a ser de autorrealização, que muitos lutaram para tentar definir. O que deduzo foi que auto-se realizar é tornar-se o melhor que você pode ser ou capaz de ser. Nem todos podem ser presidentes da empresa ou o melhor aluno da sala, mas todos podem ser o melhor empregado, jogador ou estudante possível. E se compreendo corretamente o que Simeão disse, o líder deve incentivar e dar condições para que as pessoas se tornem o melhor que podem ser. Acho que Chuck, da retroescavadeira, jamais será presidente da companhia, mas podemos incentivá-lo para que seja o melhor operador possível da retroescavadeira. Seja como for, isso soa familiar, não é, Greg? Não é este o tema da canção que canta, do exército que canta na televisão, isso que leva as pessoas à loucura? Vamos cantá-lo para o Greg? Marcha, soldado, cabeça de